Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de Brasil assombrado, mais uma vez no Ceará, para conhecer um lugar que, além de lindo, é cheio de mistérios e habitado por muitos fantasmas. A 30 quilômetros de Fortaleza está a cidade de Pacatuba, um nome indígena que significa algo como o agrupamento de pacas. E lá está a Serra de Aratanha, onde muitas pessoas fazem trilha para aproveitar a natureza maravilhosa. E é lá que também tem seus estranhos encontros. Um desses encontros é com um senhor de terno que carrega uma pasta e desce a trilha. E quando ele encontra alguém, pergunta qual é a trilha certa para sair da serra. Então dizem que quem não responde corretamente ficará para sempre preso lá com ele. O estranho homem de terno é apenas um dos muitos fantasmas que habitam o lugar. A 8 de junho de 1982, o Boeing 727, que seguia para Fortaleza, chocou-se contra a serra. Todos os 137 ocupantes, passageiros e tripulantes morreram, inclusive o conhecido empresário Edson Queiroz. E esse foi considerado o acidente mais grave da aviação comercial brasileira da época. Na mesma madrugada em que o acidente aconteceu, moradores da região disseram ter visto muitas pessoas descendo a serra, vestidas de branco e carregando velas, que seguiam para uma igreja que fica ali perto. E eles acreditam que essas pessoas eram as almas daqueles que estavam no voo. Assim como o homem de terno seja o fantasma do piloto, mas outros dizem que é o fantasma do empresário. O que deixa as pessoas que sobem a serra arrepiados é encontrar com alguns pedaços da fuselagem que ainda estão espalhados pela mata, além de uma das turbinas. E perto dessa turbina é possível ter sensações estranhas, como a temperatura oscilando ou esfriando bastante de repente, o que não é normal naquela região. Pessoas dizem sentir arrepios, tristeza e a sensação de que há muitas pessoas espreitando no mato. Além das almas das vítimas do acidente, sabe-se também que ali mesmo, próximo ao local onde está a turbina, aconteceu o suicídio de 3 rapazes e que existe incidência de pessoas que se perdem ou até que desaparecem. Há também uma espécie de rio, onde pessoas morreram afogadas. E dizem inclusive que os bombeiros até tentaram medir a profundidade, mas não conseguiram encontrar o fundo. E tantas tragédias fizeram daquele pedaço da serra um ponto cheio de atividade sobrenatural, onde circula muita energia. E muitos fantasmas perambulam desorientados. Mas não é só ali. Com 40 minutos de caminhada por uma trilha estreita, íngreme e cheia de pedras, já é possível encontrar uma casa muito antiga e, apesar disso, de uma estrutura forte de paredes grossas que resiste de pé há mais de 3 séculos. A Casa da Baronesa hoje é a habitação de muitos morcegos e dizem que também de fantasmas atormentados. A casa é a mais antiga da cidade, foi construída em 1791 e era até simples para os padrões dos fazendeiros da época. Mas era de propriedade, sim, de um barão, Antônio Costa e Silva, e da baronesa Maria do Carmo Teófilo e Silva, pais do poeta Juvenal Galeno. Após sua morte, o casarão caiu no abandono, mas guarda entre suas paredes muita história e muitas lendas. A fazenda do casal era de plantação de café e todo o trabalho, claro, era feito por escravos. Apesar de Pacatuba ter sido a 3ª cidade a libertar seus escravos em 1883. Como era de se esperar, dizem que eles não eram nem um pouco bem tratados. E tanto sofrimento sempre deixa marcas psíquicas no lugar. Como eu disse antes, apesar de grande, de estrutura forte, a casa era relativamente simples e possuía poucos cômodos: sala, cozinha, 2 quartos, um banheiro e o corredor. O temido corredor, onde está concentrada a maior parte da atividade sobrenatural da casa. Toda a construção
tem uma energia pesada e sombria. E isso já pode ser sentido assim que se entra nela. Mas naquele corredor, as coisas ficam muito piores. São vistos vultos e sombras que caminham, e uma testemunha disse ter visto a sombra de uma pessoa embaixo do batente do corredor. Ele parecia estar pendurado pelos braços. Coincidência ou não, na parede bem acima há um grilhão. Também ali no corredor, algumas pessoas dizem ser tocadas e empurradas e sentem muita dor de cabeça, dor na nuca e peso nas costas, além de sentir estar sendo sempre observadas e acompanhadas. As fendas no chão de madeira revelam um porão que era a senzala, onde os escravos dormiam, se alimentavam. Quando se alimentavam, eram castigados e morriam, fosse por doença, por tristeza, maus tratos ou pelo trabalho pesado. Alguns até porque não se alimentavam direito. E aí os moradores mais velhos dizem que, inclusive, seus corpos apodreciam ali, mesmo porque seus amigos não encontravam tempo no trabalho pesado para poder enterrá-los com dignidade. A casa está aberta e disponível para quem quiser visitar. E há até uma intenção da prefeitura de tombá-la e transformá-la em um ponto de parada e de apoio para quem faz a trilha pela serra. E aí são justamente os visitantes que testemunham a maior parte dos fenômenos que ocorrem na casa. E dizem que logo ao entrar a atmosfera já muda totalmente, tornando-se pesada e triste. Alguns disseram ter sentido muito medo, viram vultos, ouviram vozes e passos, e outros ainda juraram que viram o casal de barões na janela, olhando para fora. Era a mesma janela por onde costumavam vigiar o trabalho dos seus escravos. O próprio Juvenal Galeno chegou a revelar que a casa era mórbida, escura e sombria, e que ele mesmo testemunhou vários fenômenos, como gritos, choro de criança, som de correntes se arrastando, de passos, e que tudo isso vinha do porão. Os historiadores locais já dizem que, de fato, essa sensação não existe, que é apenas uma impressão, já que se trata de uma casa antiga, cercada de histórias, e que isso acaba mesmo impressionando as pessoas. Que os únicos habitantes da casa da baronesa hoje em dia são os morcegos. Mas será mesmo? Será que um lugar onde tantas almas sofreram maus tratos e humilhação não ia guardar nenhuma energia? Ou até mesmo não ia aprisionar essas almas? Bom, a gente sabe que não é bem assim que acontece. Logo eu volto, trazendo mais um Brasil assombrado. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.